O inspetor de projetos. Uma vez lançado um projeto na nossa área de trabalho, uma das atividades que nós praticamos com bastante frequência é o controle e a inspetoria do projeto. O Expression Blend nos dá essa aba, essa paleta de controle de atividades de projeto, onde ela mapeia todos os recursos utilizados pelo nosso projeto naquele momento. A gente, por exemplo, vê aqui em destaque o nosso desktop de trabalho, tá vendo? É um arquivo com extensão XAML, que é a nossa interface da aplicação. Tá vendo que interessante? Todos os recursos que nós utilizarmos para a implementação desse projeto vão ficar listados aqui. Todas as referências que nós fazemos às bibliotecas de controle, as propriedades, os arquivos de configuração e quaisquer outros projetos que nós lancemos que sejam de apoio desse projeto em questão, ficam listados aqui. O XAML é a linguagem que a Microsoft escolheu para controle e persistência das informações relacionadas à interface da aplicação. Por exemplo, se nós lançarmos um objeto no nosso desktop, esse objeto, se nós olharmos aqui, ele é catalogado e é então descrito na forma normal da linguagem XAML. Aqui, por exemplo, o XML está descrevendo um retângulo com a seguinte cor, na seguinte coordenada horizontal, a 70 pixels de altura. Aqui é a respeito das margens do objeto, o alinhamento vertical e a gente tem então a largura do objeto. Tá vendo o poder do XAML? A gente consegue fazer tudo na interface e ele mantém o representativo desse conteúdo nesta linguagem, nessa extensão. Vamos desenhar um outro retângulo aqui e observar lá o XML. Aí ele já fez uma segunda, um segundo descritivo a respeito desse novo objeto na interface. Agora olha que interessante, vamos fazer agora a edição desse objeto. Vamos aplicar uma cor nele. Vamos aplicar um azul. Vamos agora dar uma olhada na extensão. Olha só, a gente percebe que houve uma alteração na cor do objeto. A gente também pode interagir diretamente com o XML. Tudo que você digitar aqui, por exemplo, vamos mudar a altura do objeto para 273 pixels. Olha só. Todas as atividades realizadas na nossa área de trabalho, elas são então representadas pelo XML, que é a linguagem usada para a persistência dessas informações na interface. Por exemplo, se nós pegarmos uma ferramenta de modelagem e então nós interagirmos com o objeto, olha, rotacionando ele, isso vai ser descrito na linguagem XML. Tá vendo? Todas as atividades, olha, o ângulo de rotação, sem necessariamente a gente precisar interagir com o XML. Mas suponhamos que você queira fazer isso. Você pode muito bem digitar aqui, eu quero um ângulo de 45 graus. Isso vai ser refletido no nosso objeto. Tá vendo? Um ângulo de 45 graus. Eu preciso de um ângulo de 90 graus. Então vamos colocar lá, 90 graus de ângulo. Olha lá. Observaram? Ele responde a contento. Isso também acontece no caso das propriedades de cor, por exemplo. Vamos alterar a cor do objeto para vermelho. Vamos alterar a cor do objeto para vermelho. A gente então vai poder notar que houve uma alteração, Vamos mudar aqui para red. Olha lá. Viu? Ele responde a todas as interações diretamente no código ou aqui no desktop, na área de trabalho. Então elas são refletidas no XAML. Viu que interessante? O inspetor de propriedade também tem a função de nos auxiliar na inserção de componentes ou recursos, como objetos de trabalho. Se a gente clicar com o botão direito em cima do projeto em questão, por exemplo, a gente pode adicionar um novo item, a gente pode adicionar um item existente, adicionar uma referência a uma biblioteca de apoio, adicionar uma nova pasta para organização de conteúdo, vamos adicionar um item existente. Por exemplo, aqui na minha
biblioteca de imagens, eu vou adicionar este item. Observaram? É uma figura que vai ser inserida na nossa área de trabalho. Vamos salvar a nossa aplicação. Essas são as principais funções realizadas pelo inspetor de projetos. Então, essa é uma das ferramentas que você irá utilizar com muita frequência para lançar novos projetos. Foge um pouco do escopo da nossa videoaula, está exemplificando maiores detalhes, por exemplo, sobre as referências, sobre as bibliotecas, mas depois você reserve um pouquinho de tempo e faz uma pesquisa na web a respeito dessas informações. Elas estão diretamente ligadas à linguagem de programação. Isso vai ser interessante para o seu crescimento como programador.